Aô, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje mais um Catequista Conversa com o meu amigo, uma presença muito especial aqui, o Rodrigo do Catequese DH. A gente vai bater um papo aqui sobre catequese e formação. Primeiro de tudo, Rodrigo, quem é você? O que você faz? De onde você vem? Opa, maravilha. Muito obrigado pelo convite, Joe. Fico feliz de poder participar, falar de catequese, que é minha paixão. Eu sou o Rodrigo, catequista aqui no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, em Jundiaí. Já catequista há pouco mais de 30 anos. Né? Caí naquele golpe de vem dar uma força, vem ajudar aqui na catequese. Eu tinha mais ou menos ali perto dos 14 anos e estou nessa até hoje. Acreditei nisso, né? Eu caí no Estou mesmo ajudando golpe. até hoje. Eu caí no mesmo golpe. Trocou a formação, a nova coordenadora me conhecia e falou: Não, Joe, você vem aqui, você me ajuda. Não tinha feito formação nem nada, só caí ali de paraquedas e tô até hoje. Pois é, assim que são os chamados de Deus, né? Uhum. Eu sou casado, né? Minha esposa também catequista, né? Nós dois somos instituídos pela Diocese de Jundiaí, catequistas, temos dois filhos, a Lorena e o Lucas. A Lorena tem 16 anos, já me ajuda na catequese. Ela foi crismada ano passado e só que agora ela vai indo para a terceira turma de crisma dela. Ela fez uma, não crismou, não tinha idade, aí fez a outra comigo e agora vamos partir para o terceiro ano juntos aí dando catequese. Pô, Acho que que assim, legal. é um Uma coisa pouquinho da. que você falou, que eu acho que já é um bom ponto de partida aqui pra conversa, é que você falou que você é um catequista instituído. O que é isso? Qual que é a diferença de um catequista normal? O que precisa fazer para que isso aconteça? Ah, legal. Olha, o Papa Francisco, ele deu uma atenção bem grande aos catequistas durante seu pontificado. E uma das coisas que ele trouxe para nós foi um mutuo próprio chamado Antico Ministério. No Antico Ministério, ele deu a ideia, né, e coloca lá um plano de ação para que se tenha catequistas instituídos dentro das comunidades paroquiais, dentro da diocese. O que são esses catequistas? São catequistas que terão uma certa estabilidade no seu trabalho, né? Ali se comprometem, já estão há um bom tempo catequizando e se comprometem a permanecer, assumem alguns cargos de liderança dentro da catequese, né? Coordenações regionais, paroquiais ou até diocesanas, para poder contribuir mais de perto com o pároco e o bispo. Aqui na nossa diocese, nós tivemos a instituição. Logo depois de uma formação de aproximadamente entre 8 meses e um ano, aí nós nos preparamos para esta formação, para esta instituição, com uma formação específica, que visava trabalhar alguns pontos básicos de conhecimento de catequese para nivelar, né? Depois alguns pontos de liderança também, por conta da necessidade de estar à frente, né? de algum, de algum cargo, alguma função também, isso ajuda. Existe diferença, né, você perguntava, entre o catequista instituído e o catequista que está atuando na paróquia ali? Na prática, não. Na prática, todos somos catequistas, todos fazemos o mesmo trabalho. O catequista instituído tem apenas essa diferença nesse chamado, a estar um pouco mais à frente, a ser um colaborador muito próximo do pároco para trabalhar algumas questões e desenvolver também o seu lado formativo, para formar outros catequistas, né? Isso é um ponto de partida aí para pensar. É um assunto mais amplo, Uhum. mas esse é um ponto de partida. Mas confesso uma coisa, Joe, nós ainda estamos aprendendo. Como tudo sempre que é novo na igreja, a gente precisa, o tempo precisa maturar, precisa fazer com que se entenda. O ministério de catequista também está passando por isso. Nós precisamos entender as nossas funções, quais os passos nós vamos dar dentro da nossa diocese, falando especificamente aqui de Jundiaí, né? Então, assim, Sim. é um processo de maturação ainda. É o que eu tava falando aqui no primeiro episódio desse programa com o Caio ali do Continuismo, que as coisas na igreja
elas são novidade por muito tempo, né? Então, uma Sim, coisa chega, ela demora para ser digerida, né? A gente estava falando no contexto ali do Conselho Vaticano II. Então, a gente está falando de uma coisa que aconteceu 40 anos atrás, que ainda é 40 não, 60 anos atrás, que ainda é 60. extremamente recente na nossa história e ainda está sendo aplicada e ainda vai demorar muito para ser aplicada. Então, assim, quando a gente está falando de uma coisa do pontificado do Papa Francisco, a gente não pode esperar que a gente tenha entendido aquilo em plenitude e principalmente que a gente tenha aplicado aquilo em plenitude, né? Vai ainda aí algumas décadas até tudo tá estabilizado. Eu gosto de pensar essa questão do catequista instituído como um ministro da Eucaristia, que no momento de necessidade, qualquer padre pode chegar ali, dar uma bênção para a pessoa e pedir a pessoa distribuir a Eucaristia. Isso pode ser feito. Só que existe Sim. o ministro instituído da Eucaristia que vai ter essa função ali já regrada por conta da necessidade na coisa e por conta da necessidade de levar aos doentes. Então, existe a situação comum que é que eu me encontro aqui, de ser alguém que me disponho a estar ali na paróquia dando catequese já há muitos anos, e aí tem o ministro instituído, que é alguém que dá esse passo além, que já fez essa formação, mas como você está falando aí, né, uma coisa ainda que é recente, que ainda está sendo aplicado, isso em realidade, tanto realidade aqui diocesana, quanto realidade mundial, né? Eu, eu penso sempre em um exemplo, agora eu não me lembro quem é que deu este exemplo, mas eu acho que faz muito sentido. Sabe aqueles transatlânticos quando chegam no porto? Né, você tem uma pessoa que trabalha especificamente apenas para manobrar aquilo lá. Né? E é um salário altíssimo, porque o risco é muito grande de manobrar um transatlântico. Então são pequenos gestos leves, pequenas mudanças de direção para poder colocar ele no lugar certo ali no porto. Eu enxergo a igreja desta mesma forma. Às vezes, o nosso imediatismo, e principalmente que é essa característica que é do nosso tempo atual, às vezes pensa assim, as coisas na igreja devem mudar de, de, de hoje para amanhã. Não, as Não coisas vai. são feitas de construções, bases sólidas, experiências, estudos. Às vezes, dar um passo atrás, falar, opa, a gente avançou demais, vamos repensar aqui esse ponto. Eu acho que isso tudo é fruto de uma maturidade. Nós somos uma instituição de 2000 anos. Nós não temos 2 dias, né? Então Uhum. nós sabemos como cuidar. Digo nós, claro que sempre auxiliado pelo Espírito Santo de Com Deus. Se certeza. dependesse da gente, não estava aqui, né? É Mas aquela velha anedota, né? A gente. Os bispos já. Que o bispo fala, né? Que a gente já tentou destruir muito a igreja e não conseguiu. É o Espírito Santo, né? é o A gente Espírito aqui Santo. tenta a todo custo acabar com o trabalho do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não deixa. Entendeu? E sempre os maiores ataques, né? As maiores dificuldades é de dentro para fora. É sempre, né? Os ataques externos à igreja, a gente já sabe de onde vem. Podemos dizer, é um inimigo conhecido, a gente coloca a nossa barreira antimíssil ali e consegue se proteger. O problema é que a maioria das vezes é de dentro, né? De dentro para fora. Sim. A falta de formação, as más intenções também, as infiltrações. Bom, não vou entrar em teoria da conspiração aqui, mas nesse sentido, né? Então, tem que ser devagar. Tem Tem que que ser ser. devagar. Não pode ser na loucura da pressa, né? Você falou uma outra coisa aí que é interessante, falou nas más formações. Pra você, qual que é o nível de importância de alguém como catequista buscar uma formação, buscar ali tá ir além do raso? Olha, nós estamos em um tempo novo, podemos dizer uma época nova. Hoje, nossos jovens, nossas crianças, os adultos que buscam a catequese, eles têm acesso à informação muito rápida. Você é bem mais jovem que eu, João, mas eu sou do tempo, não sei se você chegou a pegar isso, acho que não. Mas sou do tempo que estava na escola, ia para o centro aqui de Jundiaí, para a biblioteca pública, copiar em folha de papel almaço o conteúdo do livro para trazer para casa e fazer um trabalho. Não tinha esse acesso à internet. Quem está assistindo a gente agora aqui, essa facilidade pode ser no celular, na televisão, no seu notebook, no tablet, em diversas plataformas. Os nossos catequizandos chegam com essa quantidade grande de informação.
Então ele pode pesquisar ali, ele entra no Google e coloca ali o que é a Santíssima Trindade. Ele vai ter 200 fontes. Agora, isto tudo é informação. E agora, a formação, a base sólida para poder entender se aquilo que eu encontrei na internet é real ou está desfocado, é tendencioso ou tem um viés ideológico, né? É aí que entra o papel da formação, uma base sólida, conhecer, entender a igreja, saber que ela não foi feita nos últimos 40 anos, saber que a igreja ela tem 2.000 anos, tem muito Eu, sangue derramado para que ela estivesse aqui em pé hoje. A igreja sobreviveu a períodos cruéis de perseguição. É um colocando fogo em Roma e botando a culpa nos cristãos, caso de Nero. É cristão se escondendo em catacumbas para poder celebrar. Desmistificar aquela. Tem gente que fala às vezes, né? Ah, queria ter vivido nesse tempo. Né? Imagina viver na catacumba, nem físico a gente tinha para correr do soldado, então, para ficar dentro de uma catacumba cheirando a gente morta, úmida e sem iluminação. Né? Ah, que lindo a catacumba, devia ser horrível aquilo. Né? E, e eles seguraram para nós, para que a igreja estivesse aqui hoje, viva e em pé. E essa formação ela é fundamental para conhecer essa história, saber que tem uma base, saber que não é uma invenção de anos atrás, mas é algo constituído na verdade, na presença do Espírito, como nós dissemos. Essa formação ajuda muito nisso, a principalmente saber onde a gente está, num tesouro que é essa barca da igreja. Né? Então, para um catequista que tem a responsabilidade de transmitir a fé para uma criança, por exemplo, trazer um exemplo da criança, que vem de um lar hoje já não tão mais cristão. Nós voltamos, João, na catequese agora. Antigamente, nós tínhamos que ensinar a muitos poucos a traçar o sinal da cruz. Um ou outro que aparecia na catequese que não sabia o que era. Agora, já é uma boa parte. Uma boa parte que não sabe o Pai Nosso, a Ave Maria. Coisas simples, que não reza à mesa com os pais, que não tem uma imagem sacra dentro de casa. Então, se o catequista ele não se forma, ele é engolido por essas crianças, por estes jovens, e acaba não conseguindo transmitir a fé. Precisa ter essa formação. sim, sim. Eu vejo muito isso, né? Quando eu comecei a dar catequese, aí 12 anos atrás, já existia internet, já existia isso, mas só que a diferença que eu vejo é que, assim, pega ali 12 anos atrás, ainda não tinha tido esse boom tão grande que a gente tem das redes sociais. Foi bem quando estava iniciando, né, esse movimento de gente cronicamente online que a gente tem hoje. Então a informação existia, só que você tinha que ir por conta própria atrás dela. E aí, quando a gente está falando aqui de adolescente de crisma, ninguém fazia isso. Então eles chegavam ali cruzinho, né? O que eles sabiam que eles tinham aprendido com a família. E é isso. Hoje não. Hoje as crianças, os adolescentes, eles chegam sendo constantemente expostos à informação sobre religião e do mais variado tipo, né? Desde coisa boa até coisa de gente católica fazendo informação ruim e de coisas de pessoas que não são católicas e que estão atacando a igreja. Então, a gente tem uma realidade hoje muito diferente e que é por isso que é tão importante a gente ter a formação, porque hoje não adianta eu querer chegar na sala de catequese, sei lá, eu vou dar uma catequese aqui sobre o sacramento do batismo. E eu estudar sobre o sacramento do batismo, chegar ali e falar. Porque no meio dessa catequese sobre o batismo, vai levantar a mão deles e falar por que a gente guarda o domingo se a Bíblia está falando que tem que guardar o sábado? Porque ele viu ali no TikTok alguém falando, entendeu? Então, Sim. cada vez mais, é óbvio que sempre foi necessário, né? Não era bagunça antes, sempre foi necessária a formação, só que ela vai sendo cada vez mais necessária. Muitas pessoas lá nas caixinhas me perguntam, né, o que define um bom catequista, o que um catequista precisa para ser bom. E eu sempre falo que as coisas que todo catequista tem que entender é de catecismo e Bíblia.
Só que o termômetro que eu coloco para falar assim, nossa, você já tá num caminho ali para ser um bom catequista, é o catequista que consegue dominar qualquer pergunta que é lançada para ele numa sala de catequese. É óbvio que a gente não vai ter todas as respostas, né? Ninguém aqui é gênio nesse ponto, mas você tem que ter uma noção boa sobre toda a doutrina da igreja, a ponto de qualquer pergunta que chegar na sua sala de catequese, você ou saiba responder, ou saiba pelo menos como facilmente achar aquela informação e trazer para aquela pessoa. Você não pode ficar se pego ali numa saia curta, numa sala de catequese, porque isso aí vai tirar a sua autoridade e, consequentemente, tirar a autoridade do que você está ensinando. Então, assim, o bom catequista é aquele que consegue lidar com as perguntas que estão sendo trazidas em sala de catequese, independente dele saber diretamente responder ou conseguir ali contornar para trazer a resposta posteriormente para aquela pessoa, né? Sem inventar, pelo amor de Deus. Sim. Nunca. sem tirar coisa da cabeça, né? Sempre ali baseado em Bíblia e catecismo. Pensava bastante sobre isso, Joe, esses dias. Além de ser catequista, eu dou aula também de teologia, né, em dois centros de formação. E em uma das matérias, estava dando aula de eclesiologia, e acho que surgiu, eu não me lembro como que nós chegamos neste assunto, e acabou entrando a questão da ordenação sexualmente masculina. Né? E nesse momento, eu poderia dar uma resposta muito pronta para meus alunos ali. Ali não eram catequizandos, mas eram alunos mesmo da formação. Mas eu penso que naquele momento seria muito rasa para quem estava buscando algo mais. Então eu preparei um artigo com base, com fundamentação, com documentos da igreja. Penso que o catequista ele também precisa estar dentro deste ritmo. Hoje nós somos muito imediatistas. A coisa do WhatsApp, né? Ficou o azulzinho lá, a, a verificação, a pessoa viu sua mensagem, você já espera prontamente uma resposta. Não. Nós podemos parar, pensar, estudar, discutir juntos. Com turmas de catequese, eu sempre faço isso quando surge alguma pergunta muito, muito diferente ou que causa algo assim. Olha, não vamos ser imediatistas. Vamos aprofundar nisso? Vamos pegar uma base bíblica, uma base na tradição, o que a igreja sempre falou sobre isso, para a gente entender. Porque senão nós vamos nos tornar apologetas de 3 segundos. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos adaptar a essa loucura desse tempo. Precisamos nos aprofundar para não sermos rasos, né? Para não ficar só no, sabe, aquela coisa assim, parece que a nossa vida se transformou num TikTok ou num Reels, onde eu tenho que dar todas as respostas muito rápido, 15 segundos. Não, Sim, eu tenho passado muito por uma reflexão sobre isso, né? Porque depois que eu comecei a ter essa atuação online, olha para mim. eu comecei a perceber que, assim, dentro estava começando a afetar o meu comportamento dentro da sala de catequese. Porque aqui exige isso, né? Por exemplo, se eu tô numa live no TikTok, eu não posso me dar o luxo de ficar meia hora falando sobre um assunto ali. Porque uma pessoa aparece ali do nada, ela manda uma coisa, ela quer uma resposta rápida, e se não tiver uma resposta rápida, ela vai embora. Então, se eu não der uma resposta de 30 segundos que esteja correta, eu perdi a possibilidade de evangelizar aquela pessoa. Então, Sim, exige que a gente trabalhe dessa forma. Um Reels também, o Reels não pode ter mais de 1 minuto e meio, então tem que condensar tudo ali. E aí, por conta de estar ali há mais de um ano já fazendo esse tipo de coisa, eu comecei a perceber que eu estava levando esse comportamento um pouco para dentro da sala de catequese. E aí eu falei, é o que eu tive que começar a ter essa reflexão de falar, não, aqui é o local onde eu posso parar e ficar meia hora explicando um assunto, aqui é o assunto onde eu tenho que ficar me estendendo e me aprofundando, principalmente agora que eu parei de dar catequese normal e entrei para formação, então eu estou formando os novos catequistas da minha paróquia. Então, se tem um lugar onde eu preciso me aprofundar, preciso ir mais a fundo ali nos temas, é agora. Eu não posso ali achar porque é aquilo. Eu consigo definir aqui em 15 segundos o que é pecado e falar pra você o que é pecado em 15 segundos. Mas isso não é suficiente. Isso é um pontapé inicial para aguçar uma curiosidade na pessoa para ela ir buscar mais por conta própria. E aí, quando eu tô na sala de catequese, é esse momento onde eu tenho que me aprofundar nesses temas, né? sim,
são oportunidades. Eu vejo o TikTok, o Instagram, tem bastante gente que acabou conhecendo a igreja, se aproximando por conta de bons influenciadores que respondiam, né, rapidamente ali as questões, as tais caixinhas de perguntas e tal. E é bom, né, não é ruim. Mas quando a pessoa se aproxima, né, eu acho que a gente tem que ter a mesma postura do Cristo. Né? Onde moras? Olha, vim de verde. Vamos juntos, vamos caminhar. Isso significa o quê? Nós vamos andar juntos a partir de agora. Não é uma resposta rápida e eu vou sair da tua vida assim, não. Não, vim de verde. Vamos caminhar, vamos tentar entender. Olha, eu posso te dar essa resposta do que é pecado rapidinho aqui. Mas vamos entender um pouquinho o amor de Deus na criação, o nosso distanciamento com relação a Ele, quando a gente olha lá o capítulo 3 do Gênesis, depois a gente vai vendo as vezes que foram feitos movimentos de Deus para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele, e nós negamos uma arca de Noé, as promessas as tribos de Israel, e depois o amor definitivo que é Jesus Cristo. A gente faz uma caminhada de anúncio, né? Não é tão rápido assim. Por isso essa preocupação com a formação dos catequistas. Né? Hoje nós temos, nossa escola aqui na Diocese, nós temos aproximadamente uns 150 alunos, mais ou menos. Né? Temos uma turma presencial, né? E outra turma online. A online é uma turma mais extensa, que aí a gente consegue até pegar toda a nossa diocese, né? São 11 cidades, é bem grande, É bem grande distante. aqui. Então a gente consegue atingir. E a gente tem trabalhado muito isso com eles. Fizemos um módulo bíblico completo semestre passado, trabalhando a Bíblia, mas na sua profundidade. O primeiro ano foi Catecismo da Igreja Católica, 2 módulos trabalhando, aprofundando o catecismo, então 1 ano estudando o catecismo. Agora estamos fazendo liturgia. Semestre que vem vamos trabalhar doutrina social da Igreja, formação humana. Então, são etapas que necessárias na formação do catequista. E só para contar para você, né, é um projeto, está num projeto ainda, mas que está andando. Essa preocupação com a formação humana do catequista, ela é tão presente assim para mim. Até o nome do meu perfil, né, no Instagram é Catequese e Desenvolvimento Humano, né? Inclusive, já Eu fica aí o penso convite. sempre, Sigam o Rodrigo, opa, arroba segue lá, catequesedh, né? Que é o. Catequese DH. É justamente isso, sabe? Eu penso muito na formação, primeiro do homem, né, da mulher, depois do santo. Vou dar um exemplo bem raso e bem básico, né? Eu preciso primeiro aprender a dizer bom dia, obrigado, e aí depois eu começo a buscar ser santo, né? Porque tem gente que nem gente é, quer ser santo. Né? Precisa ser gente, precisamos ser humanos. Né? E meu projeto de mestrado, para agora, que está em andamento aí, é justamente nessa linha. Né? Pega o pensamento de Santa Edith Stein, grande pensadora, né? Dessa questão da formação humana, né? Da empatia, do desenvolvimento do homem e da mulher, desenvolvimento integral, e aplico isso à formação do catequista. Então, assim, em breve aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nas redes, tudo por aí. Está saindo este projeto que está se tornando um mestrado. É algo que eu tenho há muito tempo na cabeça, mas agora está Pô, se desenrolando, né? que legal. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Quando eu tô falando ali com meus crismandos, ou quando eu tô falando com os catequistas, de que a gente não pode, em nome dessa formação, em nome de aprender mais sobre a fé, em nome de se aprofundar dentro da doutrina, esquecer do querigma. Porque a doutrina vazia por ela mesma, sem o anúncio, sem o amor de Deus, sem a empatia pelo próximo, sem amar o próximo a quem você está ensinando, ela vira uma coisa meio farisaica.
Eu sempre falo que o inferno tá cheio de teólogo. Tá cheio de teólogo no inferno. Pessoa que passou a vida inteira estudando a fé, a pessoa que passou a vida inteira estudando Deus, a vida inteira estudando doutrina, mas não amava, mas não tratava bem o outro, né? E no inferno você não vai encontrar um humilde, entendeu? Então, assim, esse papo aqui é sempre para falar sobre essa importância, né? Porque é extremamente importante. A gente tem que se formar, a gente tem que aprender. Se a gente está se colocando numa posição de ensinar, a gente tem que ter domínio do que a gente está ensinando. A gente tem que sempre estar buscando aprender mais, sempre buscando formação. Mas a gente nunca pode esquecer o que levou a gente para a igreja. A gente nunca pode esquecer do amor de Deus. A gente nunca pode tratar aquilo ali como uma simples sala de aula, onde a gente chega, tem ali um cronograma para cumprir, falou o que tinha que falar, beleza, vai embora. Não, a gente está lidando com almas, a gente está lidando com pessoas que a gente quer levar para o céu, né? Quando na juventude, né, me fez lembrar algo bem interessante, né? Durante minha juventude, né, eu e minha esposa, enquanto namorávamos, éramos noivos, nós caminhamos muito na renovação carismática católica. E dentro da renovação tem quase que um pensamento que é bastante batido dentro dela e que faz muito sentido, que é essa volta ao primeiro amor. Esse nunca se esquecer deste amor. Às vezes nós estamos. O catequista fica escandalizado de um catequizando não saber traçar o sinal da cruz. Isso não é um problema. Olha, você tem uma joia bruta ali para lapidar. É uma grande alegria. Olha, Deus confiou a ti a missão de evangelizar Do zero, né? essa criança do zero. E aí você vai ter que ter meios para chegar nos pais dessa criança, nos avós, né? Porque eles também precisam. Se a criança não sabe, é sinal que os pais também precisam. Você vai precisar traçar algum caminho. Fazer uma catequese que seja também individual. Nós não damos catequese para 20, 30 catequizandos, não. Nós damos catequese para o João, para Maria, para Pedro, para o André, para o Tiago. São pessoas, pessoas. Né? Aquela pessoa, ela conhece a Cristo? Olha, ele é coroinha, a família, o pai é ministro da Eucaristia, a mãe é catequista, o vô é diácono, o tio é padre. Essa pessoa está inserida na comunidade, ótimo, vou catequizá-la, que alegria, né? Tá ali comigo. Outra, não sabe nem a diferença da Assembleia de Deus que ele passa em frente para a Igreja Católica, para ele tudo é igreja. Né? Mas eu vou trabalhar do mesmo jeito com os dois, evangelizá-los, né? Levar isso. Mas nunca se esquecendo que são almas que serão tocadas pela minha alma. Então, um cuidado extremo, Joe, porque é uma responsabilidade tão grande, sabe? Eu fico pensando, imagina você anunciar o Cristo para uma criança de 10 anos. Olha o cuidado que você tem que ter, o detalhe, a preciosidade que é isso. Um adolescente ali, 14, 15 anos, ouvindo pela primeira vez falar de Jesus, você está sendo um evangelho vivo para aquela criança, para aquele jovem naquele momento. Isso marca de uma forma que positiva e negativa. Então, assim, se dá um exemplo negativo ali na catequese, aquilo vira referência para aquela criança, para aquele jovem. Sim, Então, é um sim. cuidado muito Eu, grande. eu reflito muito sobre essa responsabilidade. Eu lembro uns 3 anos atrás, quando eu parei para pensar que eu já tinha formado ali, né, no Crisma, mais de 1.000 jovens que já tinham passado ali pelas minhas mãos de formação, que aí eu fiquei, caramba, cara, são 1.000 pessoas que eu já tive alguma influência. Não tô colocando aqui nenhum mérito em mim, né, mas falando assim que Sim, eu sim. estive presente ali naquela formação e eu posso ter ajudado aquela pessoa a se converter ou afastado ela da igreja. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente coloca. É óbvio que a gente sempre tem que ter essa noção de que é Deus que age, é Cristo que age, só que ele escolhe agir através da gente, através do sim que a gente deu. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem e a gente
E é pra dar medo mesmo, né? É pra, É, dá medo. pra você sentir o peso disso, pra não levar na brincadeira, não levar de empurrando com a barriga, sabe? Porque é uma coisa muito séria que a gente faz. É sério. Olha só, outro dia até num tom de brincadeira, mas você vê como influencia, né? Vou contar o milagre, mas não conto o santo. É, esses dias atrás eu ouvi uma catequizanda, uma ex-catequizanda, na verdade, falando sobre uma música católica lá que não é muito católica, ela desvia um pouco alguns pensamentos e tal, mas são cantores católicos e tal. E eu vi ela expressando essa opinião em meio a um grupo de pessoas. Mas ela falou da forma que eu falo, do jeito que eu. E eu nem foi durante a catequese, nada, foi acho que alguma conversa, algum bate-papo. Eu expus a minha opinião acerca daquela música, nem me lembro por quê, mas essa menina, ela respondeu como se fosse eu que estivesse respondendo. Ela estava num grupo de amigos, eu, por perto ouvindo, eu reconheci a minha fala. Olha o perigo da influência. Muito, muito, Olha muito, o muito. perigo da minha opinião. É uma opinião minha. Eu não gosto daquilo. Eu não deveria ter nem até colocado para fora daquele jeito como eu coloquei um tom de piada, de brincadeira e tal. Mas aquilo marcou ela. Você vê como que é um detalhe, um detalhezinho, uma coisa, mas que a gente influencia, assim, nossos catequizandos, aqueles que estão ao Sim. nosso lado. Eu tenho Isso. percebido muito assim com o trabalho na internet, porque assim, eu comecei a fazer esse trabalho de evangelização digital e eu sempre bati muito na tecla assim de é, não leve aqui o que eu falo como verdade absoluta. Eu sou um catequista, mas assim, procure nas fontes, estude, olhe lá, vá atrás. Eu sempre falo assim que minha função como influencer, eu quero falar, fazer com que as pessoas não precisem depender de influencer para saber se uma coisa é pecado. Eu quero que ela saiba onde procurar, onde se formar, onde estudar. E aí, assim, no começo eu achava que isso aí já era suficiente pro pessoal entender a mensagem. Só que foi passando o tempo e fui percebendo que independente do quanto que eu fale que a pessoa tem que ir atrás, que a pessoa tem que ir no catecismo, que a pessoa tem que ir na Bíblia, que a pessoa tem que ler os documentos, se a pessoa gosta do meu trabalho, se a pessoa gosta das coisas que eu falo, que eu faço ali, o que eu falar ela vai tomar como verdade e acabou. Então, então, assim, dobra de novo a responsabilidade, porque eu ficava tipo, pô, mas eu tô falando aqui, então tá tudo certo. Só que aí com o tempo fui percebendo, tipo, não, eu ainda tenho ainda muito essa responsabilidade de, porque se eu falar uma coisa aqui que é errada, essa pessoa vai aprender errado, vai tomar o erro como verdade, não vai conferir, vai seguir a vida assim. É. Então, assim, são os desafios que a gente tem, né, como catequista. A mesma coisa disso se aplica ali na sala de catequese. Se você ensinou errado, a pessoa vai aprender errado e seguir a vida dela errado ali. A gente tem E que essa é rezar uma para Deus para em algum realidade, Joe. momento ela passar pela informação certa e aprender o correto, mas o errado já foi enraizado ali, né? Já foi enraizado. E isso, Joe, é real mesmo. Olha, de, de, de 100 catequizandos que você tiver, ou 100 pessoas que você acaba dando aula de formação, alguma coisa, olha, se tiver uma que vá conferir a fonte, é muito. As pessoas confiam. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Agora eu vou fazer que nem o pessoal faz nas conversas na internet aí, né? Eu falo direto com você, catequista. É uma responsabilidade grande. Não é para ter um pavor, mas é para ter quase que aquele, é o santo temor, né? É o Uhum. temor de, olha, meu Senhor, Me me ajuda. ilumine para que eu fale somente aquilo que o Senhor quer. Porque se depender de mim, vai vir os meus julgamentos, os meus pontos de vista, E vem, é né? inevitável que venha, né? Mas a gente tem Inevitável, que ainda ter mais. a primeira humildade de assumir quando erra e de vir corrigir depois, né? Corrigir, isso é justo. Nos colocar num pedestal onde eu não possa errar e não possa reconhecer o erro depois. Não, olha, gente, falei aquilo ali, mas ó, deu uma escorregada, hein? Vamos lá, vamos ver aqui que está com o catecismo correto. É isso aqui, ó. Tá assim, assim, assim. A gente tem que ter essa coragem de fazer isso também, essa volta. É sempre muito, muito importante. Pô, show. Rodrigo, considerações finais aí, mensagem que você quer deixar pros catequistas que estão assistindo a gente? Penso que
Acho que o mais importante de tudo, além da formação, além dos cuidados com aquilo que você aprende, é não se esquecer de ser católico. Você precisa confessar, você precisa ir à missa, precisa ter uma vida de oração, precisa ter horror ao pecado mortal e venial, precisa viver, buscar ser santo, uma santidade de vida. Tudo isso que nós falamos, a formação, poxa vida, cito os 4 grandes documentos do Concílio Vaticano II, sei de cor muitos números do Catecismo da Igreja Católica. Legal, bom, me confesso frequentemente, busco a Eucaristia, desejo realmente estar com o Senhor? Se a resposta foi sim para tudo isso, maravilha. Se tem algum ponto que ainda falta, é melhor parar, pensar e se voltar. A gente precisa ser católico. Ser católico. Sempre penso isso. Mas católico de verdade, fervoroso. Católico que ama a Eucaristia, realmente. Eu acho que esse é o principal pensamento que eu queria transmitir aos catequistas e aos catequizandos aí que estão ouvindo também, né? Sejam católicos. Primeiro de tudo, né? Pô, muito obrigado, Rodrigo. Você que está assistindo aí, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, manda lá no grupo dos catequistas da sua paróquia, vai ser um papo ali que vai ser proveitoso para todo mundo. Comenta aqui o que você achou, comenta próximos convidados que vocês querem ver aqui no quadro. E muito obrigado de novo, Rodrigo, pela sua presença aqui. Foi muito bom ter esse papo com você. Vai ser chamado mais vezes. Você que mora perto aqui, que a gente já tem intimidade, fique em paz que eu vou encher o saco. Em algum momento eu te chamo de novo aqui pra gente conversar mais. Mas muito obrigado aí de novo por ter aceitado o convite. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, gente, com Deus.